Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por qual motivos que a gente só pode consagrar à noite. Não só pode, mas o ideal é fazer uma consagração à noite, né? Para quem não sabe, o consagrar é para não falar tomar, né? Eu não vou tomar nada, eu vou consagrar, vivenciar uma experiência. E isso tem que ser feito à noite. E o fazer à noite, as pessoas ficam meio que, nossa, tomaram um chá à noite, numa chácara, em um lugar, ai que estranho. Gera toda essa preocupação, mas existe o porquê, né? E eu vou trazer para vocês tanto de um lado científico, como de um lado de experiência, de vivência que eu venho adquirindo nesses anos. Do lado científico, existe um livro, um médico, na verdade, escreveu um livro chamado DMT, né? A Molécula do Espírito. Ele é um médico americano e ele estudou por alguns anos o que essa medicina age, como que ela age no nosso corpo. E dentro desse estudo, ele fez várias análises, né? Ele foi tão profundo que ele no hospital onde ele trabalhava, ele solicitou para que a direção autorizasse ele fazer esse estudo dentro de um hospital, para que ele pudesse ver as reações que as pessoas tinham, para poder estar vendo ali aonde está agindo. O hospital autorizou e ele quis e montou até uma sala especial, né, um quarto, né, porque ele não queria aquela aparência de hospital, né, então foi muito bem feito o que ele fez, né, e gerou esse livro. E dentro desse estudo ele percebeu que ele analisou que o DMT, né, ele existe no nosso corpo, em várias partes, né, no fígado, no pâncreas, nós temos o DMT dentro de nós. E quando o DMT, o que acontece? Ele é sugado pela nossa mente, pelo nosso cérebro, entra na pineal e libera melatonina. Por que isso acontece? Porque nós temos a noite e o dia. O universo é feito de equilíbrio, né? A água e a terra, né? Tem que estar em equilíbrio. O ar e o fogo tem que estar em equilíbrio, os elementos básicos aí, né? A medicina, como nós temos que ter o dia e a noite, né? Nós precisamos dormir, porque nós somos espíritos vivendo um momento material, fato, né? A morte vai chegar, mas quem conduz esse corpo? Quem faz a digestão do meu corpo acontecer? Quem faz meu olho piscar? Né? Existe uma força e essa força está dentro de mim, está dentro de você. Mas para a gente estar em equilíbrio, a gente precisa do dia e precisa da noite. E é de noite que o nosso corpo, por causa de apagar as luzes, a nossa pineal identifica e ela começa a liberar melatonina para a gente poder dormir. Nesse momento, a mente vai sossegar, mas o lado espiritual, e quando eu digo espiritual, eu estou dizendo de energia, tá? Não é espiritismo, que fique bem claro. O espiritual a gravidade, é espiritual. A energia que está dentro de uma planta faz ela crescer é espiritual. Essa terra girando aqui é uma energia espiritual, o sol, a lua. Isso é o mundo espiritual, o mundo de energia. E nós temos que trabalhar o nosso lado espiritual, que é energeticamente. Se você ficar 2 dias sem dormir, você entra num surto, né? Então, o equilíbrio tem que acontecer e isso acontece na pineal, porque ela começa a liberar melatonina, que os médicos, se você perguntar para um médico, falar qual que é a função da pineal? Liberar melatonina. Não, ela é muito mais. A pineal, ela é uma antena. Eu dou o exemplo como um roteador, sabe? Se você... ela é o que deixa a gente totalmente ligado a esse mundo espiritual. Quando a pessoa morre, você vai lá e toca nela, ela gelou. Por quê? Ela parou de circular energia, mas por onde entra essa energia? Essa energia entra pela pineal. Isso é comparado, você pode ver lá nos estudos dos egípcios e vários povos que identificaram a pineal, que as pessoas chamam de terceiro olho, eu gosto de chamar de primeiro olho. Então, como a pineal ela fica bem no nosso centro da nossa cabeça, bem no centro mesmo, ela é totalmente segura ali dentro desse espaço de proteção e ela
é o nosso Wi-Fi, o nosso terceiro ou primeiro olho, chame da forma que você quiser, né? Como eu dei o exemplo do Egito, lá você vê aqueles desenhos lá que eles encontraram, existe lá um olho, sempre um olho, um cajado segurando uma pinha, né, de pineal. Tem vários aí histórias que dizem isso, e pessoas que hoje em dia buscam através de meditação e várias formas do que de aumentar a sua sensibilidade, de ter a conexão com o mundo espiritual, e a meditação é um dos veículos mais utilizado hoje em dia, né? Por isso que Jesus, que foi um grande que passou aqui, sempre falou, né? O meditar. Porque é no meditar que eu silencio. O meditar não é silenciar a mente, né? Mas eu silenciar o ser e observar a mente. Porque nós somos dois, é fato. Se você parar e pare de pensar, daqui a pouco vai vir um pensamento, vem outro. Mas espera aí, quem está observando e quem está falando, né? Então nós somos um ser e a mente é o mecanismo. E quando nós não entendemos essa mente, é onde a gente fica em depressão, porque a gente viu algo no passado, aconteceu algo que nos deixa muito depressivo, é uma pressão que vem do passado, ou a gente, pela situação que a gente está vivendo, a situação de vida, a gente começa a projetar o futuro, né? E nessa projeção, entre eu e isso que eu estou projetando no futuro, existe uma lacuna chamada ansiedade, né? E o futuro não existe, nunca vai existir. Você não está assistindo meu vídeo no futuro, você está assistindo meu vídeo no momento presente, né? Então o passado também não existe. Tudo é a mente, né? O passado existe só numa informação, aqui é um HD. E a pineal é que nos conecta com o todo, né? É o que nos faz entrar no estado de presença, que é a única coisa verdadeira, né? Que foi onde Jesus disse: procurai a porta estreita, porque largas são as portas da perdição, né? As portas da perdição, passado e futuro, ambos não existem. Então eu trago as parábolas de Jesus, mas já fique claro, todo esse processo que eu faço é um lado terapêutico, tá? Não tem nada a ver com religião, religiosidade, né? Que fique bem claro isso, a gente atende aqui várias pessoas, mas eu preciso trazer para vocês o significado e ao mesmo tempo trazer as histórias para que a gente possa entender, porque as informações que foram colocadas em nós passam a ser uma verdade, e aquilo, se é a sua verdade, você vai ter que estruturar aquilo. E você só consegue ter uma abertura a partir do momento que você começa a entender de uma forma que... para isso eu vou trazendo essas metáforas para que você possa abrindo, trazendo novas consciências sobre você. Voltando sobre o assunto, falando da pineal, então já expliquei o que ela faz do lado científico, né? E automaticamente, se ela tem a função de liberar melatonina, que é para nós podermos dormir e relaxar, para a mente começar a sossegar, quando a gente vai para o processo com essa medicina, o que acontece? Se essa medicina, o dimetiltriptamina, ela é rico, né, em dimetril, que é o que está no nosso corpo, e esse processo, a pineal suga isso, é uma quantidade de dimetril que vai, como que eu vou fazer um processo com essa medicina? Principalmente com quem está vindo, quem está começando nesse processo, ou nem só quem está começando, não é aconselhável, porque a pineal vai começar a liberar melatonina, é um momento que com isso a sua mente começa a perceber que você vai ter que dormir, e aí começa o sossegar da mente. De dia a gente está agitado, está pensando uma coisa ou outra, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, esse processo só acontece à noite por esse motivo. Tem que saber que ao escurecer, né, a mente vai identificar isso, e é assim que funciona esse processo. Por quê? Porque é uma ampliação do terceiro olho, né? A expansão da pineal, eu gosto de dizer. Eu falei no começo que é a antena nossa, né? A pineal com o mundo espiritual, com o mundo de energias. Ela não é antena, como eu expliquei? O terceiro olho. Se ela é isso, e nós sempre estamos conectados com ela, quando eu consagro o chá,
que é rico nessa substância no DMT, o que vai acontecer? Não tem um sinalzinho do Wi-Fi que tem aquela bolinha e vai aumentando conforme a gente vai ficando próximo do Wi-Fi ou longe? É isso que acontece. Você sempre tá com a bolinha do Wi-Fi ligado. Tem gente que tem a bolinha e um risquinho, são as pessoas que têm mais sensibilidade. Mulheres mesmo têm mais sensibilidade que os homens, ela tem mais percepções, sabe? Ela sente de longe alguma situação, algo assim do tipo. Então ela tem aquela bolinha e mais um pauzinho ali, né? Mas quando a gente consagra o chá, que é rico em DMT, aquele sinal aumenta. Como aumenta o sinal, a sensibilidade nossa aumenta. Então, é aonde que acontecem as curas, que é assim que os indígenas chamam, né? Rausch, né? Rausch é cura, Rausch, alegria, alegria. O Rausch, a cura acontece porque se eu tenho uma informação aqui na mente, e essa informação é uma energia, né? Não é, lembra da sua casa quando você tinha 5 anos de idade. Não vai ter uma casa dentro da sua casa, existe uma energia. Essa energia está aqui, armazenada aqui. Ela está emanando por todas as partes do corpo. Então, se você tem um trauma, se você tem algo que você viveu, como a sua sensibilidade aumenta e a medicina ela vem te dar essa sensibilidade, é quando vem aflorando alguns pensamentos, algumas ideias, né? Nesse momento, Daniel, mas eu fico inconsciente. Em nenhum momento, você vai ficar totalmente consciente. Você nunca vai estar tão consciente, porque o Wi-Fi vai aumentar. Automaticamente você vai estar trabalhando o quê? O seu ser, não o lado humano, né? Que eu sempre dou exemplo para vocês. O ser humano existe, na mesma palavra são duas, é um ser e humano, né? Nós nascemos um ser. Basta olhar para um bebê, né, que ali é por essência. Ele está ali, só vai chorar se estiver com fome ou dor, que é na matéria. Senão ele é só um ser. Mas esse ser vai se tornar humano. Vamos falar para ele, é isso, é aquilo, tem que ser assim. Você não tem pai, né? A vida é difícil. E esse ser vai se tornar esse lado humano. E esse lado humano é que vai criando essas informações vão criando as dores e essas dores vão se transformando em depressão ou em ansiedade e as doenças vão acontecendo, porque aquela energia, muitas vezes de ódio, de raiva, de mágoa, está emanando no corpo e sendo assim, o corpo fica ali te mostrando, a doença vem muitas vezes para te mostrar, ei, tem alguma coisa errada aqui, o que você está fazendo, por qual motivo esse julgamento, por qual motivo essa raiva? Então nós temos que olhar, mas como nós perdemos a conexão com o ser, né? Nós se tornamos os filhos pródigos porque a gente saiu para a vida através de conquistar as nossas coisas, criar fortunas, e aí sofremos, né? E o sair da vida é sair do ser e a vida é o quê? É eu achar que eu sou o dono da verdade, que a minha mente, a minha realidade, as minhas dores, é assim que funciona. E aí eu passei a ser o ser, o filho pródigo. E eu desconecto do ser, né? Do pai, né? Parábolas de Jesus, fantástico, né? Conta do filho pródigo que saiu e depois de tanta cabeçada, ele volta para a casa do pai. E quando ele se conecta com o pai recebe ele de braços abertos, né? Então, o que é o pai? É essa energia que está dentro de nós e nunca houve fora, né? O Criador está aqui, está em todos os lugares, não lá nos avaliando, nos julgando, né? E aí nós conectamos com isso, voltamos para a casa do pai nesse momento, observamos o filho pródigo das matérias, o que sofreu, o que não é. E aí, quando a gente tem um entendimento disso, a gente vai liberando, né? Então, é esse processo de autoconhecimento. Para mim, essa medicina, ela proporciona o que se chama verdadeiramente autoconhecimento. Porque falar que autoconhecimento é você entender o mecanismo da mente, te trazer empoderamento, vai buscar isso, é clichê.
é meu ponto de vista, você pode ter o seu, eu respeito o seu, respeite o meu. Para mim é clichê. Autoconhecimento é eu conhecer quem sou eu para além da minha mente. Porque quem eu descubro? Sócrates. Conheça a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Né? O que é conhecer a ti mesmo? Quem sou eu? Como que o meu mecanismo funciona? Como que a minha mente funciona? Como que ela age? Agora, eu ter um autoconhecimento além da mente, buscando conhecimento de outro, que é isso, que é aquilo, para mim não faz sentido. Então, esse processo nos faz ter o verdadeiro autoconhecimento e nesse autoconhecimento você se olhar e você entender. E para isso nós precisamos fazer da forma correta. Fazer da forma que tem que ser apagando as luzes, para a pineal liberar melatonina, tem que ser em lugares afastados, em chakras, em lugares em conexão com a natureza. Por quê? Não vai ter a sensibilidade? Não aumenta o sinal do Wi-Fi? Como que eu faço um processo desse numa cidade com barulho de carro, com gente passando na rua, em prédio, sei lá? Meu Deus, não faz sentido. Não faz sentido. Não é só o fato de não fazer sentido. Não é aconselhável. Você tem que saber como você vai vivenciar isso, né? E, ao mesmo tempo, esse processo que é um conhecimento. Essa medicina vem da natureza, mas é um conhecimento milenário indígena. Eles têm esse conhecimento, eles vivem, né? Fazem esse processo há muito tempo. Nós estamos começando a entender isso. E aí é onde a gente faz um lado terapêutico. O que é o lado terapêutico? Não é você simplesmente chegar no lugar e falar, olha, toma um chá aí, buf, aumenta o sinal do Wi-Fi, a sensibilidade da pessoa aumenta, daqui a pouco ela começa a se sentir mal, não sabe por qual motivo está passando mal. Não, isso é cura, botando para fora. Não, o botar para fora, eu acho que é tema para outro vídeo, mas o botar para fora se eu tenho uma informação, um julgamento, uma raiva, um ódio, e eu não aceito, não perdoo, não entendo o que isso quer me mostrar, a medicina, ela é muito sábia e ela vai fazer de tudo para colocar para fora. Agora, se eu entendo, entendi, caramba, eu tô com ódio do meu pai, eu não aceito o meu pai, porque meu pai nunca me deu amor. Aí é onde a gente entra com o lado terapêutico, porque a gente vem com o julgamento e esquece do que? Eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. Se eu nego meu pai, eu estou negando a mim mesmo. Não faz sentido aqui para o sistema uma negação. Mas ele é diferente. Sim, ele é diferente, mas eu venho desse DNA. Eu estou negando 50% do meu DNA. A medicina vai te mostrar isso. Se você não entender, nossa, Daniel, mas meu pai foi um abusador. Meu pai isso, meu pai... Ok, o seu pai só deu para você o que ele recebeu, porque o seu pai também foi uma criança, também teve um pai e uma mãe. E quando a gente começa a olhar para isso, entender que, ele também foi uma criança, sofreu, caramba, cara. Né? Tá tudo certo, pai. A tua história é a tua história, a minha é a minha. Eu fico comigo o que é meu, eu deixo com você o que é seu. Eu tomo o que é mais importante que vem de você, que é a vida. Se você não toma a vida, se você está julgando através da mente, você está tomando as dores. Então você quer tomar as dores ou quer tomar a vida? Porque a vida é abundante e na vida tudo prospera. Quando a gente não toma a vida, a gente toma as dores. E aí tomando as dores é quando a gente começa a repetir padrões inconscientes. Por quê? Porque se ele não se amou, como eu posso me amar? Se ele não ganhou dinheiro, como eu posso ganhar dinheiro? Eu não vou me sentir pertencido ao meu sistema. O DNA está aqui registrado, eu estou tomando as dores. E é isso que vem as repetições de padrões na vida acontecendo aí. Então, olhar isso, ter esse olhar terapêutico é o que nós conduzimos vocês para poder fazer uma boa vivência, tendo o conhecimento dessa medicina, sabendo que ela age. Tá aqui o quadro aqui, acho que não vai conseguir mostrar para vocês, onde eu explico todo o processo, como que acontece, quantos minutos, o que vai acontecer, como não vai,
como você vai se lidar, porque eu preciso passar isso para vocês terem uma boa experiência. Né? Senão, não, é a mesma coisa que eu chegar para um indígena e falar, olha, toma uma dose de tequila. Ele não sabe o que é um álcool. Ele vai beber e vai ficar surtadão. Né? Por quê? Porque algo está agindo nele. Comparação ridícula que eu fiz aqui, tá? Mas para vocês entenderem, essa bebida que vem deles, que é milenar, nós fazer esse processo, não é simplesmente toma aí. Não, é muito sério, tem que ser muito respeitado esse processo. E ela vem para trazer um processo literalmente de cura, porque é uma expansão da pineal, é a sensibilidade nossa, é nós podemos olhar para nós e nos olhar para nós, liberar essas energias de mágoas, de rancor e várias coisas que muitas vezes no inconsciente está armazenado. Né? Então, são vários depoimentos, né? Eu vou estar colocando sempre um ou outro de história para vocês, como funciona, o que aconteceu com pessoas, né? Tive agora Débora, nossa, que foi lindo, né? Que até tem o vídeo dela, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo aí, mas que foi lindo o processo dela, né? Ela foi uma pessoa que vinha de outra casa, de outro lugar, e lá só fazia de dia o processo da medicina, não podia fechar o olho, tem que ficar com o olho aberto, e ela queria fechar o olho, ela queria vir para um lado mais escurinho, né? E aí, em vez de ajudar ela, ainda pegaram e falaram para ela, olha, você é uma pessoa da escuridão, você tem que vir para o dia, você tem que vir para a beleza. Ai, e aí eu não entendo pessoas que se colocam para trabalhar com isso e não vão entender a fundo o que é, né? E criam conceitos, está tudo certo, isso está funcionando, está tudo bem, mas eu estou trazendo aqui para vocês um lado científico, um lado de quem estudou, um médico, eu estou trazendo um conhecimento milenar indígena. Eu não estou aqui, sabe, ao Deus dará. Né? Existe um porquê de tudo isso e, acima de tudo, eu me aprofundei nisso. Né? São 12 anos estudando o autoconhecimento, morei 9 em Manaus, vivo nas aldeias, estudando lá com os pajés, né? Sou batizado dentro de uma aldeia, né? Tenho o meu nome indígena, tenho a minha egrégora, tem todo um conhecimento para poder trazer isso da melhor forma, mais segura para vocês. E aí fizeram isso, que ela não podia ir para o escuro. E aí quando ela chega aqui, ela se depara com o quê? Não, a gente vai fazer, vai tomar e eu vou apagar as luzes. Ela já, meu Deus, como assim, né? E aí foi quando eu fui mostrando para ela, né? Porque ela queria, né, entender, né, que ela tinha muita dor dentro dela, né? Ela tinha muita mágoa dentro dela, que ela sempre se sentia uma pessoa ruim. E quando ela falava isso para as pessoas que conduzia ela, ela falou, não, você é uma pessoa má, você tem essa maldade, você quer isso, sabe? Até assim, eu falando, vocês vão falar, nossa, Daniel, isso acontece. Infelizmente, tá? E vocês podem ver o depoimento dela, que depois eu vou colocar um vídeo aí explicando. Aconteceu, e aqui aí eu acolhi ela, né? E ela, no processo, ela fechava o olho, muita escuridão, e dentro desse processo é quando ela entrou um dia. Eu vou deixar, vai ficar muito grande, eu vou ter que fazer um outro vídeo explicando para vocês toda essa história dela, que o que ela acessou, o que foi que aconteceu para que ela pudesse, onde foi o gatilho mental, com 7 anos, o que aconteceu, né? Uma coisa que para muitas pessoas falam, meu Deus, mas foi isso? Sim, foi um gatilho, algo que aconteceu entre ela e o pai dela e a mãe, né? E que deixou ela, começou a tipo assim, cara, eu sou a pior pessoa do mundo, como que eu pude fazer isso, né? E era uma criança, né? Então hoje adulta, quem está agindo? É a adulta? Não, é a memória daquela criança interior, e ela vai ter que estruturar isso para a vida, porque se eu sou uma pessoa ruim, eu vou ter que ser uma pessoa ruim, porque eu tenho essa informação, né? A mente é só um mecanismo, e é isso que eu queria trazer para vocês, a importância do ser à noite, o que ela age, como ela age. Espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui,
compartilha, curte, tem que ter todo esse esquema. Eu tenho que falar lá no começo, eu falo no final. Faz isso. Ajuda a aumentar o canal, compartilha com um amigo para a gente ir aumentando cada vez mais esse entendimento, essa clareza, que é isso que eu me propus, né, a fazer na vida, a trazer clareza para falar dessa medicina com muita responsabilidade, que as pessoas entendam isso e não simplesmente saiam aí como experiência que a gente vê de pessoas, ai, não gostei. E com certeza não gostou, mas a culpa não é da medicina, e sim do processo que as pessoas estão fazendo de forma inadequada. Tá bem? Gratidão a todos vocês, muito rauch na vida de vocês.